Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Do FM e a hora certa. 11:08. Futebol é show de bola. Tudo que é do esporte você fica sabendo aqui. Primeiro, Bate-Bola 106. O esporte está chegando com talento de quem faz. Já tem bola no gramado e a emoção vem atrás. Apresentação Valdemir da Pax e Odair Martiniano. É show de bola. Bom dia, Campo... Pode ligar, Odair, tá liberado o telefone. Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Estamos chegando nesta quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. Para vocês que já estavam na companhia dele, de Irone Pérez, sejam todos muito bem-vindos. Câmbia! Aí o Adair. Oi, outro aqui também. Vamos que vamos, meu povo. Beleza. Tá no ar. É isso aí, meu povo. Esses caras me desconcentram. Odair Martimiano, meu telefone. Vou pegar vocês, hein? Vocês estão me deixando nervosos aqui. É isso aí. Pra vocês que já estavam na companhia dele, né? De Irone Pérez. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Valdemir da Pax, né? Ai. E diretamente da redação da Rádio Futebol na Canela. Com expectativa de 20 clubes, Federação anuncia Festival do Sub-9. Eu sou o TLF. E diretamente da redação da Rádio Web Regional. Odair Martimiano. Olha aí, meu povo, olha nós aqui de novo, é isso aí, e vamos lá, né, para os destaques de hoje aqui do nosso programa, meu povo, bora lá. O Corinthians perde para o time reserva do Huracan, está eliminado da Sul-Americana. O Botafogo faz um jogo emocionante e garante a sua classificação para a próxima fase da Libertadores. Hoje tem Flamengo em campo em busca da sua classificação. Hoje tem o Palmeiras também só para cumprir tabela. E hoje também pela Sul-Americana tem jogo decisivo para o Vitória. Tudo isso e muito mais você confere agora aqui no Bate-Bola 106, Bate-Bola 106, em nome aí de Casa dos Assados. Você já tá com fome, minha filha? Vai acabar, mas aí, roncando, vai aí na Casa dos Assados, já tem carne assada, já tem linguiça assada, já tem frango assado e tem muito mais. Tem o passe e leva, você passa lá, faz seu marmitex, leva para saborear onde você quiser. É isso aí, Casa dos Assados, aqui ó, na Avenida Tamandaré 3961. Próximo ao Seminário dos Padres, você também encontra Casa dos Assados através do aplicativo iFood. Faça o seu pedido que chega rapidinho. Ideal Bike, a sua bike está parando, meu filho? Leva ela na Ideal. Rua Santa Maria 919. Lá também você pode comprar a sua bike usada, a sua bike nova também, viu? Tudo para a sua bike é lá. Santa Maria 919, bem próximo aqui à Rua do Rosário. Você está precisando de grana para resolver a sua pendenga? Meu amigo, empresta para você no seu cartão de crédito, com os menores juros do mercado. Ligue e fala com o nosso amigo Juarez.
aí através do telefone Zap 99190-3136, 99190-3136, para você que curte a gente aí através da Rádio Web Regional, um abraço para vocês, bom dia, para vocês que curte a gente através da Rádio Futebol na Canela, um abraço a vocês aí, bom dia, para vocês que curte a gente também através da Rádio Esporte MS, um abraço para vocês aí, bom dia, para vocês que curte a gente também através da Rádio Futebol Interior, um abraço, bom dia para vocês que curtem a gente também através da rádio APADV, KDV, aquele abraço, bom dia, boa tarde para vocês aí, TLF, bom dia TLF, o seu destaque, e em nome também TLF. Recursos preparatórios, Vitória Tintas, CNY Esportes, Europe, BC Contábil Ofício Despachante, também para Delícias da Val. Olha, Valdenir, meu destaque inicial aqui é lamentar profundamente, eu deixei para falar sobre o tema hoje, o falecimento do professor Buiú, né? Professor de judô, responsável, um dos principais responsáveis, né? Por formação de atletas de alto rendimento no judô. Ele tinha 52 anos, vítima de pancreatite. Buiú tem um legado enorme, né? No esporte mato-grossense, no judô. Um abraço para o nosso companheiro João Marcos, que é judoca, né? Especialista também em esportes olímpicos, sempre contribui com o nosso programa e com as modalidades olímpicas, meu caro Valdenir. O esporte mato-grossense está de luto. Desde 25 do mês passado ele estava internado, aí um mês praticamente de internação. A gente sabe que toda doença relacionada ao pâncreas é uma situação muito complicada, né? Muito difícil. Fica o nosso abraço aqui aos desportistas do Mato Grosso do Sul, aos judocas e à família do professor Buiú, tão novo nos deixou, né? 52 anos é novo demais. Infelizmente. Bom dia, Adair, aí, em nome também o seu destaque de início do programa. Em nome da pizzaria Mais Que Pizza, Conveniência Mais Que Pizza, Tênis Clube de Campo Grande, o destaque é essa ação, né, que a federação divulgou que vai acontecer no Sub-9, onde eu acho muito importante, mas não vai levar a nada. Ô TLF, como é que tá o Operário, a preparação para o jogo de sábado, as notícias aí do Operário, manda pro ar. Valdenir, a situação do Operário, ela é desesperadora, né, cara? Porque você não ganha em casa. 2 jogos em casa não ganhou, né, no campeonato. Vem de 2 derrotas seguidas. Vai pegar o líder do grupo 2 vezes, né? Sim. Cara, o cenário é o pior possível. Aí, ontem ainda nós abordávamos no Giro Esportivo de 2 situações, uma extracampo, outra dentro de campo, né? Extracampo, falando do extracampo. A questão da comercialização dos ingressos, R$15 antes, cara, do jogo. Na hora do jogo vai aumentar para 20. Qual que é a necessidade disso? Fim de mês, torcedor operariano, trabalhador, cara. Muita gente recebe no sábado, né? Meio-dia. Quer ali juntar o seu dinheirinho para ir com a família pro jogo, né? Qualquer cincão que você dê de desconto, você já ajuda. Houve uma sugestão que não foi acatada pelo presidente, uma sugestão de colocar os ingressos a R$10. Por que esse valor baixo? Primeiro porque ele é teimoso. Quer dizer, militar teimoso, eu fui redundante. Todo militar é teimoso. Você já viu o militar falar, eu errei, me desculpa? Eles não falam. Eles nunca erram, os militares. Então o cara coloca o jogo do Operário no dia e horário do jogo mais aguardado do planeta para quem gosta de futebol, que é no mesmo dia e horário da final da Liga dos Campeões, que vai para TV aberta. Todo mundo aguardando a Internacional ser campeã depois de passar pelo Barcelona da forma como passou, ou o Paris Saint-Germain conquistar pela primeira vez sem nenhum craque o título. E você tromba com esse tipo de evento, cara. Quer dizer, o Nelson não tem um entendimento do entorno e do que está acontecendo para levar o campograndense, não o operariano. O operariano não vai, cara, os 200, os 300, os 400, eles vão. Embora muita gente está aborrecida, muita gente já largou, tem gente dizendo que já tem que planejar o ano que vem, dentro da própria torcida, eu também acho que já tem que planejar o ano que vem. Sim. Quer dizer,
e o presidente não acata a sugestão de colocar R$10 no ingresso. Para que de repente você faça uma mobilização das pessoas da Moreninhas. Exatamente. Pessoas das Moreninhas, coloca um carro de som, coloca uma faixa, ó, ingresso a R$10, promocional. Cara, leva o povo para apoiar. Você precisa demais vencer. Então o extracampo é esse, ô Valdenir. Então, o presidente não acatou, R$15 antecipado na hora 20. Ou seja, ele não se ajuda. Não se ajuda. O Nelson não se ajuda. Ele vem fazendo uma lambança atrás da outra. Até ontem eu perguntei se ele é autoritário. Porque, cara, se ele não aceita a sugestão, se só ele que dá a cara, se é ele que tá falhando, se é ele que tá errando, cara, pelo amor de Deus, né? Falta de entendimento do contorno. O Valdenir, diante disso, trouxemos também um bastidor, que a gente ficou devendo, o Odair questionou e a gente trouxe outra informação. O Tico, lateral direito, que não jogou contra o Cascavel, que seria o substituto natural do Marlon, não vem treinando como deve. O que é não vem treinando como deve? Valdenir, treino é jogo, irmão. Do jeito que você treina, é o que você vai executar na partida. Sim. E aí, parece desconectado do mundo, não está focado, e não é só ele. Segundo as informações que eu apurei, tem 7 jogadores nessa situação do Tico. Não estão sendo nem aproveitados, porque não estão treinando como exige o futebol moderno. A performance atual mesmo numa 4ª divisão. Então, o Operário tem problemas técnicos, táticos, extracampo, falta de grana, falta de recurso, o torcedor que certamente vai estar só os mesmos de sempre, não vai ter apelo e muito provavelmente vai tomar uma tamancada. E a gente divulgou ontem também com exclusividade, já tô avisando antes, viu, Valdenir? Porque depois nós vamos falar, não sabíamos. Em maio, Leocir da Lastra não deverá continuar em 2026, porque para ele deu. A informação que eu tenho é essa, para ele deu, a estrutura não vai melhorar, o extracampo não vai melhorar, ele já fez o que ele tinha que fazer. 2 títulos, dinheiro em caixa de cota de Copa do Brasil, tá aí tentando, com as calças na mão, fazer o melhor, mas o extracampo não vai melhorar, e a informação que eu tenho é que pro ano que vem, o Operário vai ter que ir atrás do novo treinador, e é bom planejar com antecedência, Valdenir, porque se errar a mão no treinador, para 27 não vai ter Copa do Brasil, não vai ter brasileiro, não vai ter nada, não é fácil substituir um técnico bicampeão estadual. Exatamente. Pegando esse gancho, eu acho que eu já até comentei aqui, TLF, eu moro lá, cara, Realmente a direção do Operário está pecando no sentido divulgação dentro das Moreninhas. A Moreninha tem quase 200 mil habitantes, a região. Então, tem que colocar carro de som, cara, chamando a torcida, certo? Não só como você colocou os operarianos, mas aquele cara que gosta de futebol, aquele cara que é amante do futebol, certo? Eu me deparei com a situação esses dias, acho que até comentei aqui, que eu estava chegando ao estádio e passou um senhor por mim e falou assim, mas o que está acontecendo aí? Estou vendo essa movimentação aí, não é o jogo do Operário, o jogo do Operário não é amanhã, porque eu vou no jogo. Falei, não, o jogo é agora. O jogo do Operário é agora, senhor, vai acontecer agora. Falou, não estou aqui, rapaz, e ninguém divulga nada. Eu falei, pois é, infelizmente é dessa forma. Ah, não, eu vou no jogo sim. E não dá tempo? Falei, dá tempo. A gente chega antes no estádio, né? E ele foi na casa deles e com certeza voltou para assistir o jogo. Então falta isso dentro das Moreninhas. Divulgação, coloca carro de som. Carro de som, a moto custa R$30 por hora, ô Telef, para rodar. Não é possível. Sabe, tem que chamar a região para comparecer aos jogos do Operário. Do Odair Martimiano, comenta. Bom dia. Bom dia. Thiago, bom dia, Valdenir. Cara, nessa quarta chuvosa, nós estamos chovendo no molhado. Há quantos anos a gente está falando isso? E eu agora aqui, ouvindo vocês comentário aí, eu entrei no site do Operário, né? www.operario.com.br. Cara, não fala nada. Não tem uma chamada do jogo. Tô olhando aqui, os colaboradores.
Tá aqui, presidente Nelson, informações, com o presidente Nelson, vice-presidente Duarte, presidente do Conselho Deliberativo Estevão Petralas, elenco não achei, notícia já ultrapassada, não tem aonde vai ser o treino, e vocês querem que o Operário gaste com R$30 numa moto para anunciar o jogo das Moreninhas. O Operário não tá nem aí, cara, se vai 300, se vai 400. Não é Operário não, tá? Deixa eu retificar aqui. Os nossos dirigentes, de uma forma geral, não estão nem aí pro torcedor. Mas nem aí. Você viu a Portuguesa fazer alguma campanha? Você viu o Comercial na Série B fazer alguma campanha? Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. O último que fez alguma coisinha pequena sobre isso foi o Novo Operário quando lá surgiu. Fora isso, ninguém mais tem compromisso nenhum com o torcedor. E aquilo que eu falei ontem, nós temos que reeducar o nosso torcedor, passa por reestruturar o nosso futebol profissional. Esses dirigentes que estão aí, e segundo eles mesmos abnegados, não vai levar o nosso futebol para lugar nenhum. Não vai levar o nosso futebol para lugar nenhum. Vou falar de novo. Não vai levar o nosso futebol para lugar nenhum. Porque não tem comprometimento. Ah, mas, Valdemir, R$30 uma hora só não vai dar. Eu vou precisar de 4 horas. 3 vezes 4 são 120. Mas o Operário deixou 2 milhões escapar pelos 11 dedos. Está deixando. Pelo menos 700 mil já voou. Então esses caras estão compromissados com o futebol? Estão compromissados com o torcedor? O Operário marca 2 jogos importantes. O Operário marca não. O Operário tem 2 jogos importantes. Um pelo masculino e um pelo feminino. E eles colocam no mesmo dia e no mesmo horário. E hoje, com esse apelo de TV de clube, que todo mundo consegue assistir os jogos pelos aplicativos da vida aí, como que você vai colocar o jogo no mesmo horário, no mesmo dia? Tá, os caras têm que ter a sensibilidade de tentar promover, tá? E isso basta. Aquilo que a gente fala tanto da base, a base não é gasto, é investimento. E você promover um jogo, promover um espetáculo, não é gasto, é investimento. E a partir do momento que você promove bem, você vai ter retorno. Eu não sei se é curto prazo, mas a médio prazo você vai ter retorno. E aquilo que eu falei na segunda, você pode perguntar aí para 100 pessoas, 99 não vai saber que dia que o Operário vai jogar e nem o campeonato que está disputando. Porque ninguém fala em futebol em Campo Grande. Odair. Pode falar, TLF. O Odair tá me ouvindo? Eu vou passar só uma situação que aconteceu agora de manhã. O Anderson Ramos me procurou pedindo para usar a matéria que eu fiz ontem sobre os treinadores do Operário, né, da gestão Tony Vieira e também da gestão Petralas, para usar. Não tem o menor problema. Eu tenho prazer, eu não escondo informação, vocês sabem disso. Eu vou embora um dia e a informação vai ficar aí. Trabalho que é meu, do Jean Nascimento, do Rogério Vidimantas e de tantas outras pessoas que trabalham a fim dessa história. Eu não sou Marcelo Nunes para guardar informação só para mim. Mas, pô, será que o Operário não tem esse controle de quantos jogos cada treinador fez? Cara, não pode isso acontecer, o Valdemir, Odair. Não pode a Federação de Futebol só ter conteúdo, registro histórico, porque eu, Vidimantas e Jean fizemos esse levantamento, cara. Tem que ter o registro próprio, arquivos próprios. Cara, ontem o Odair testemunha, Valdemir, eu liguei pra ele um monte de vezes, ele me retornou. O Fernando Blanc, a gente ligando pra ex-treinadores, ex-jogadores, torcedores,
Porque o próprio clube não informa o básico, cara. Se lá no site do Operário, Valdenir, tivesse uma sessão histórica do clube, cara, facilitaria o trabalho de todo mundo. Eu tava com essa informação de bastidor do Leocir, que ele não vai continuar, e fui fazer um levantamento dos treinadores. Você não encontra, meu irmão. Ô, Valdenir, cara, isso é básico, e infelizmente a gente não tem. É complicado. Agora são 11 horas e 28 minutos, uma hora de intervalo para a lojinha, né? Porque nós estamos atrasados com o nosso bloco aqui. Bora de intervalo para a lojinha. 11 horas e 35 minutos, de volta no seu rádio, o programa Bate-Bola 106. E agora vamos falar aí de Sul-Americana. Ontem o Corinthians deu um vexame histórico. Perdeu para o time reservas. Jogadores reservas, é isso mesmo, para o Huracan, que já estava classificado, mas o Corinthians conseguiu a façanha de perder por 1-0 e está eliminado aí da Sul-Americana. Alô, Irene, fala comigo. Alô, TLF, alô, Odair Martimiano. O que aconteceu com o Corinthians, ô TLF? Porque o Corinthians não merecia o que estava acontecendo na rodada dele estar se classificando graças ao Racing. Eu não me lembro de ter visto um time tão indolente. Acho que foi a primeira vez em 15 anos de crônica que eu falei ao microfone que o Corinthians ontem era um time sem vontade. Eu nunca avaliei vontade de atleta, porque eu não me sinto capaz para isso. Mas ontem o Corinthians começou pessimamente, voltou pior ainda pro segundo tempo. O Dorival não conseguiu pilhar os caras totalmente, pra mim, claramente, falamos na transmissão, sem nenhuma vontade de ganhar o jogo. O Corinthians já ganhar o jogo para não depender de nada. Era só ganhar e classificar. E o Corinthians foi um time moroso, preguiçoso, foi passear em Buenos Aires. Então a eliminação é vergonhosa, mas merecidíssima. Odair Martimiano, Corinthians, Odair Martimiano. Então, né? Será que foi por causa do afastamento do presidente? Não, nada a ver. Faltou comprometimento dos jogadores mesmo. Aí, o Thiago e Valdenir, que eu entro naquela de... o torcedor de Campo Grande não vai no estádio porque o nosso produto aqui é muito ruim. Cara, que jogo horrível aquele de ontem. Horrível. Então. E o próximo jogo do Corinthians vai ter 40 mil mas tem um apelo, é o Corinthians. Tudo bem, eu não quero que vá aqui 10 mil pessoas. Sim. Mas o nosso futebol não pode ser taxado que o torcedor não está indo porque o nosso futebol é muito ruim. O nosso futebol é muito ruim? Sim, é muito ruim. Não, isso não dá debate, como diz o Thiago Lopes. Uhum. Mas não é só isso, porque nós estamos vendo jogos ruins, muitos ruins, com muita frequência. Também. Então, falta, aqui não é só... Mas falta tudo que isso nós falamos no primeiro bloco. Agora, ontem faltou, sabe o que pro Corinthians? Racing. Pode ser, Odair Martimiano. Mas ontem tivemos um time aí que buscava a sua classificação e conseguiu, que foi o Vasco da Gama, que bateu o Melgar por 3-0, com isso consegue a vaga para os playoffs, né? O Vasco bateu o Melgar por 3-0 ontem, TLF. TLF, você tá... Você abriu o microfone, né? O Vasco resolveu muito cedo a parada, Valdenir. Muito cedo mesmo. É muito melhor que o Melgar, ganhou sem muita dificuldade. Com o Carille lá em Arequipa, que é a casa do Melgar, não fosse a questão da altitude, acho que o Vasco teria já vindo com a vitória de lá. O Vasco vai para a repescagem. Mas eu vou avisar, vou falar novamente. A missão do Vasco não é ganhar a Copa Sul-Americana como a sua diretoria está projetando. É se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Vasco está ameaçadíssimo. Eu vejo o elenco do Vasco do nível do elenco do Santos. Então, o primeiro momento é garantir pontuação suficiente para ficar na Série A.
não pode deixar o Campeonato Brasileiro de lado, Valdenir. Ah, com certeza. E hoje, nós vamos ter aí pela Sul-Americana, hoje às 20h30, horário sul-mato-grossense, o Vitória joga lá na Universidade de Quito. O Vitória está na segunda colocação do grupo B. Universidade de Quito é o líder do grupo, tem 11 pontos. Como a Vitória, o Vitória do Vitória, né, TLF? O Vitória consegue então a sua classificação para os playoffs aí. Valdenir, olha, eu não vejo mais rumo, pro trabalho do Thiago Carpini no Vitória. Desde que o time perdeu do Bahia, com um homem a mais, durante o jogo todo, isso pra mim foi emblemático, ô Valdenir. Não é normal o que aconteceu naquele clássico, como não é normal o Atlético ter perdido a final da Libertadores pro Botafogo com um homem a mais o jogo todo também. Foi igualzinho. A diferença era a importância dos jogos, né, Valdenir? Sim. Então eu acho que o Vitória não é favorito para ganhar o jogo. E o jogo é em Quito, né, Valdenir? É em Quito. Isso. Altitude. E eu não vejo mais capacidade para o Vitória seguir essa briga contra o rebaixamento com o Thiago Carpini. Eu acho que vai ter que ter uma mudança. O Vitória atingiu o teto, na minha modesta opinião. Eu acho que vai ter que ter um comando técnico ali alterado, o Valdenir. Olha aí, Martimiano. Vitória. Olha, o Vitória, eu acho que provavelmente vai, né, tem uma parada indigesta contra a Universidade de Quito, mas o empate ali, eu acho que olhando a classificação de Defesa e Justiça, é muito difícil o Vitória não passar, né? E o Vasco, eu concordo com tudo que o Thiago falou. Até enquanto ele estava falando, eu fui buscar a classificação no Brasileirão. O Vasco está em 15º com 10 pontos. Mas o 19º, que é o Juventude, tem 8. Então, é um joguinho só. E o próximo jogo do Vasco é contra o Bragantino, né, que é o 4º colocado. Então, eu concordo com o Thiago. Ontem, conversando com alguns corintianos, ainda falei, olha, para o Corinthians, foi melhor ter saído. Não do jeito que saiu. Vergonhoso. O vexame é muito grande de ter saído do jeito que saiu. Mas eu acho que pelo que tudo que está acontecendo nos bastidores do Corinthians, eu acho que quanto menos você tiver no olho do furacão, melhor. Exatamente. E hoje nós vamos ter outro time brasileiro em campo, né? Esse aqui não vai a nada a lugar algum. É o Cruzeiro, né? O Cruzeiro joga hoje no Mineirão, às 20 horas. Deve ser portão aberto, só pode. Às 20h30, horário sul-mato-grossense. O Cruzeiro 4 pontos, não chega mais, né? O Runa já está classificado e também o Palestino. Então, o União Santa Fé, adeus, e também aí o Cruzeiro, né? União Santa Fé e vai jogar contra o Cruzeiro. Então, os dois times aí que vão só para cumprir tabela. Deve ser por jogar com os portões abertos, né, Telef? Hoje lá no Mineirão? Não pode, né? O Brasil não permite portões abertos, né? O Cruzeiro vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, mas é uma vergonha o que aconteceu na Copa Sul-Americana, né? Pelo amor de Deus, né? Aí como caiu, o Cruzeiro tava eliminado, cara, na 4ª rodada. É um negócio de maluco. Só trazer 2 informações do mercado da bola, ô Valdenir. 2 treinadores que estão livres. O Thiago Nunes, ex-Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio e Botafogo, foi demitido da Universidade Católica do Chile. Os jogos sem vitória, ele ficou lá no comando da equipe chilena, 46 jogos, está disponível no mercado. O outro técnico, só que esse é estrangeiro, também disponível no mercado, é Martim de Michelis, ex-River Plate, e que estava lá no Monterrey do México. Ele foi demitido e foi substituído por Domenech Torrente, ex-técnico do Mengão. Lembra dele? Lembro, pelo amor de Deus, só me deu raiva esse filho da mãe aí. Monterrey que está no Mundial de Clubes, que começa dia 14, com transmissão da RWR, da Rádio Futebol na Canela. O Domenech é aquele que falou assim, moçada, levamos aquele negócio, vamos dormir todo dia.
Exatamente. O Valdemir, domingo tem Corinthians e Vitória, né? Então é o jogo da crise aí, domingo da Neoquímica, hein? Exatamente. Agora são 11 horas e 45 minutos, nós vamos de intervalo no nosso retorno, vamos falar de Libertadores, hoje tem Mengão, tem Palmeiras, e vamos falar da vitória ontem. Oi? Oi? O Galo joga hoje. Não entendi. O Galo joga hoje pela Copa do Brasil Feminina. Vamos falar disso também no próximo bloco, então. E aí vamos falar da vitória maiúscula. Olha o Igor Jesus. Eu acho que o Ancelotti estava assistindo o jogo e o Igor Jesus falou assim, eu vou jogar pro Ancelotti. Que jogou ontem, o Igor Jesus é uma barbaridade. Carregou o time nas costas, fez gol, foi o cara do jogo. Agora 11 horas e 46 minutos, bora de intervalo pra lojinha. Mecânica Fone. Agora 11 horas e 52 minutos, de volta no seu rádio, programa Bate-Bola 106. Vem o Zé do Botão. Bom dia, moçada. Hoje me parece que estão todos embaixo dos pelegos. Vai deitar, Pilo, tô na rua faz hora. O Coringão todos sabiam. O São Paulo faltou a rebolada do Zubeu. Hoje tem cheirinho, cuidado que pode ficar pelo caminho. Segura, Valdenir da Paz. Vá assombrar os idosos, Zé do Botão. Não tem mais nada pra você fazer não, moço? Vai pra lá. Ontem tivemos um jogo apenas, fechando aí a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, onde o América bateu o Atlético Goianiense por 2-1. A classificação de momento da Série B, vamos lá, o G4 é o seguinte, o Goiás é o líder com 20, segundo o Remo com 17, o terceiro o Coxa com 16 e o quarto fechando o Z4 é o Vila Nova, lá embaixo na zona da degola. O Amazonas abre a zona da degola com 7, o Atlético é o 18º com 6, o Criciúma é o 19º com 6 e o Paysandu é o Lanterninha com 4 pontos ganhos. TNF e Odair Martimiano, ontem o Fogão parecia que ia acabar o gás, teve o Jair expulso aos 27 minutos do primeiro tempo ainda. Só não me enfada as catracas aqui, mas após a expulsão, a equipe do Botafogo se superou e o destaque jogou demais para o Igor Jesus, TLF. Eu não assisti o jogo porque estava trabalhando no Huracan e Corinthians. Mas eu assisti. Porque só de rabo de olho, né? É inadmissível o time com homem a mais tomar gol, né? A partir desse princípio. Eu estava 0-0 quando o Jair, ex-Santos, foi expulso, né? Sim. Prejudicando o Botafogo. Mas o Botafogo fez o gol, pra mim, numa falha do goleiro. Saiu mal o goleiro do... Ele antecipou, né? Numa jogada pela direita. E o Igor Jesus se antecipou e meteu o cucuruto nela, colocando no fundo da rede, né? Ele fica no gol, ele faz a defesa, né? Fica. Saiu errado. E o Hugo ontem falhou também, viu? O gol que o Corinthians tomou era defensável. É bom a gente registrar também. O Botafogo não joga tudo que pode. Eu acho o Renato Paiva um técnico fraco, limitadíssimo. O Botafogo faz o mínimo, que é passar de fase, mas eu acho que não vai longe na Libertadores, não. A Universidade do Chile precisava ganhar esse jogo, né? Até o empate, não, empate não dava, mas se a Universidade do Chile ganha... O empate era da Universidade do Chile. Porque daí, exatamente, empatava que o Botafogo, ele ficava na frente do Botafogo, né? O empate realmente servia pela questão do saldo de gols, né? Isso, exatamente, mas o Botafogo acabou acabando com a festa do Universidade do Chile. Odair Martimiano, acompanhou alguma coisa aí do Botafogo? Comenta. Não, eu só... Vocês falaram, foi um baita do jogo, cara. Foi um jogo bem gostoso de assistir. Né, alternâncias, os dois times procurando praticar futebol, saindo com velocidade, alternâncias de comando no jogo. Acho que foi um jogo bem legal de acompanhar. Sim. E a história do Botafogo mesmo, né, com jogador a menos, mas... Foi assim também na final da Libertadores, né, Odair Martimiano? O Botafogo... teve as principais, né, chances de gol, então eu acho que a vitória ficou justa.
E ontem tivemos, mesmo com o time reserva, o time alternativo, o São Paulo acabou vencendo, né? Aí o Talheres, né? Aí por 2-1, o São Paulo confirmou a sua classificação, já estava classificado na primeira colocação do grupo D, com 14 pontos ganhos, e o Libertad ficou aí na segunda colocação desse grupo D, também é garantido a sua classificação, TLF. O São Paulo não jogou bem, né? Talheres melhorou muito no segundo tempo. O gol do Luciano foi espetacular, né? Tirou o coelho da cartola. E o Alianza Lima, que campanha, né, cara? Não deu para passar na Libertadores, mas vai para a Copa Sul-Americana. Esse time que tirou boca, deu trabalho pro São Paulo. Legal o trabalho lá no Alianza Lima. O futebol peruano tá acontecendo alguma coisa lá, né? O Universitário passou para as oitavas da Libertadores, deixou Barcelona e Independente del Valle de fora. Isso, exatamente. E aí vamos para os jogos de hoje. Hoje, TLF tem um confronto que vai arrancar o pica-pau do outro, confronto de brasileiros, né, pela Libertadores, e apenas um vai passar, né, hoje, às 18 horas, o Internacional, no Beira-Rio, recebe, então, aí, o Bahia. O que esperar desse jogo, TLF? Vamos transmitir o jogo, né, com Fernando Blanc, Thiago Caetano. Eu devo estar nessa também, vai ser depois da final da Conference League. O Inter joga pelo empate para passar, né? É favorito, joga em casa, diante de 40 mil torcedores, mas não dá para duvidar do Bahia. O Bahia entrou nessa situação difícil porque quis é ótimo, né? Desculpa. Porque não fez o seu dever de casa, né? Empatou com o Inter e perdeu do Nacional que está eliminado. Então, o tropeço com o Nacional é que deixa o Bahia nessa situação delicada. O Atlético Nacional deve avançar, mas repito, é jogo para crise se o Internacional não souber lidar com o adversário, que não é simples. Apesar de jogar em casa pelo empate, é bom o Internacional ter muito cuidado. O Adair Martimiano, sua expectativa para esse jogo? E esse é o grupo dos nacionais, né? Isso. Internacional, Nacional do Uruguai, Atlético Nacional, só dá um nacional aí. Não tem nada importado, é tudo nacional. Só o Bahia, das suas mandingas. O que você espera desse jogo aí? Quem passa, Adair Martimiano? Olha, jogo difícil pros dois, tá? Jogo pegado, o jogo vai ser brigado, você pode ter certeza. A minha expectativa é que o Inter passe, mas o Bahia vendendo muito caro, né? O Bahia hoje é um time competitivo. Concordo com o Thiago que o dever de casa, né? Quem tanto fala aqui do Operário, o Bahia não fez lá, e isso fez com que ele hoje esteja nessa briga situação ferrenha. Aí hoje o mundo para. Às 20 horas e 30 minutos, o Flamengo pega o Deportivo Táchira, e o Flamengo precisa vencer o jogo, né? Precisa vencer o jogo, ainda com um saldo de gols para não depender de ninguém. O Flamengo pode até ficar em primeiro lugar do grupo C, caso vença com a diferença de gols e dê um empate entre a LDU e o Córdoba, TLF. É bom o Flamengo abrir o olho e prestar atenção no que aconteceu com a América de Cali. Vem mais um gorador. O Flamengo é especialista em dar vexame na Libertadores da América. É especialista. Quantas e quantas vezes o Flamengo deu vexame dentro de casa. Então, é uma constatação. O Táchira perdeu de todo mundo, né? Foi. O Racing também. E ontem tirou ponto do América de Cali. Então, o Flamengo tem muito mais time, o Maracanã vai estar lotado. Eu não acredito numa zebra. Mas se o que pode acontecer, pode, pô. É futebol. E o futebol brasileiro está dando um monte de vexame aí ao longo das competições continentais da atual temporada. Só o Corinthians deu 2. Cruzeiro, outro. O Atlético perdeu do Lanterna do Campeonato Chileno. O Vasco foi goleado pelo time venezuelano. É bom só ter cuidado. É muito mais time. A obrigação é passar no Flamengo, a obrigação. Olha aí, Martimiano. Não, o Flamengo passa. Pra mim não dá muito debate aí, não. O Flamengo
Passa tranquilo. O Flamengo vai fazer uns 5-0 nesse Deportivo Táchira aí. Não vai dar nem liga. Tem obrigação de fazer. Vai fazer uns 5. Tem a obrigação de fazer. Se vai fazer, eu não sei. Não, ia dar mais. E hoje vai estar lá na tribuna lá, assistindo esse jogo aí, o nosso treinador da seleção brasileira, né? O Carlo Ancelotti. Então a gurizada vai jogar voando hoje o Mengão aí, entendeu? Porque tem 5 convocados, tá certo? Telef, chegou alguma notícia de última hora aí do nosso futebol ou não? Se não, vamos embora que o Hélio tá chegando. Opa, aqui, agora sim. O Operário Feminino pega o misto, né? Jogo que você falou, que hoje o Operário joga hoje, não é? Que você falou? 2 da tarde, horário de MS, lá no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, contra o misto da Paraíba, empate pênaltis, quem vencer se classifica para a próxima fase. E já no domingo, tá? 3 da tarde, está confirmado, jogo contra o Vila Nova de Goiás, aqui no estádio Jacques da Luz, Valdenir. Valeu, aquele abraço e até amanhã. Odair Martins Bento, seu destaque final aí, suas considerações. Meu destaque final é mandar um abraço, um bom restante de semana para vocês. Me ausento hoje, volto na próxima quarta e estarei ligadão no que vocês falarem nesses próximos dias. Falou, Odair Martins Bento, boa sorte, boa viagem, lembra da gente, traz um presentinho pra gente, né? Se toda vez que você viaja, você não traz nenhum presentinho, cara. Vou trazer, pode esperar. Valeu, Odair Martins Bento, bom descanso, boa viagem. Valeu, galera, tá chegando o Hélio Pereira, quer dizer o Hélio Ferreira, com o programa Povo Família, na verdade, só ele que fala. Tchau, obrigado. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.